Amém? Vamos abrir as nossas Bíblias em Isaías 25. Hoje nós vamos continuar falando dessas revelações de Deus para o futuro próximo. E uma dessas revelações inclui justamente essa nossa atribuição de divulgar a mensagem, não somente para salvação, mas também para condenação. Como eu disse a vocês, ontem nós estudamos pela manhã e pela noite, capítulo 24 de Isaías, que fala dessa visão que o Senhor deu ao profeta e que é conhecido por muitos como o pequeno Apocalipse. Os capítulos 24 ao 27, nós estamos vendo o Senhor mais uma vez fazer o que Ele fez algumas vezes, descortinar o tempo e revelar o futuro para nós, que somos o seu povo. Então nós temos a oportunidade de nos preparar de uma maneira correta diante daquilo que inevitavelmente vai acontecer. Por mais que pareça que os ricos estão se dando bem, não, eles não estão. Por mais que pareça que os ímpios é que são felizes, não, eles não são e não serão. A Bíblia nos revela o que de fato é verdade. Então, mais uma vez aqui nós vemos o Senhor descortinar o futuro para a gente, como Ele fez para outros no passado, como o Asaf, o apóstolo João, o apóstolo Paulo. Ele está fazendo aqui para nós nessa noite. Capítulo 24, nós ouvimos o Senhor dizer da grande destruição que alcançaria o mundo inteiro por conta da impiedade, ou seja, do pecado e da falta de arrependimento do homem em relação a isso. Mas aqui, como nós vamos ver, uma mesma arrumação como no livro do Apocalipse. Todas as vezes que o Senhor fala de juízo, Ele fala que o seu povo não deve temer, mas que o seu povo deve se alegrar. Pois o juízo de Deus não deve ser temido por aqueles que foram justificados por Ele, mas deve ser celebrado. Nós cantamos Maranata, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Nós cantamos para que o Senhor cada vez mais cumpra o seu propósito de trazer a sua justiça sobre toda a terra, para que nós possamos nos alegrar com aquilo que alegra o Senhor. E aqui o que nós vamos ver é exatamente isso. Um cântico de louvor pela misericórdia divina. Que misericórdia é essa? Deus deveria, ou Deus poderia, destruir o mundo inteiro, porque todos pecamos. Mas aprove o Senhor salvar aqueles que Ele considera seu povo. Que pela misericórdia somos nós. Aqueles que cremos verdadeiramente em Cristo Jesus. E que demonstramos isso por meio de uma fé que não é morta, mas que é evidenciada por meio das obras que o Espírito Santo realiza por nosso intermédio. Então aqui há um cântico de louvor, aonde nós devemos também nos associar e entender o que de fato nós devemos celebrar. No versículo 1 do capítulo 25 nós lemos: ó Senhor, Tu és o meu Deus. E aí eu pergunto, qual Deus nós temos seguido? O Deus da Bíblia ou o Deus do nosso próprio coração enganoso? O Deus que de alguma forma se associa convenientemente aos nossos pecados? Não, o Deus da Bíblia não é um Deus que se associa com o pecador, mas Ele regenera ele e coloca ele no caminho santo. O Senhor, ó Senhor, Tu és o meu Deus, exaltar-te-ei a Ti, louvarei o Teu nome, porque tens feito maravilhas e tens executado os Teus conselhos antigos, fiéis e verdadeiros. Olha o que nós devemos celebrar. Aqui o que o profeta Isaías está dizendo é: eu celebro, Senhor, porque a Tua vontade tem sido realizada por conta da Tua onipotência.
Muitos se levantam contra a palavra de Deus e dizem que ela não se realizará. Muitos fazem chacota da palavra de Deus. Muitos escarnecem dos servos de Deus que firmam os seus passos na santa palavra. Mas naquele grande dia, nós veremos que somente esses que firmam os seus passos na santa palavra do Senhor é que de fato estão seguros, é que de fato terão alguma coisa para celebrar. Como disse o Senhor, mais uma vez, fazendo referência, como eu fiz na noite de ontem, Isaías 6, o Senhor apresenta uma visão daquilo que é o mundo e daquilo que é, de maneira paralela, daquilo que é o seu povo. E ele diz: o meu povo agora está chorando por conta do pecado, da maldade, da opressão que o mundo lhe impõe, da perseguição ferrenha e violenta que aqueles que servem a Satanás perseguem os servos de Deus. Mas chegará um dia em que o meu povo vai se alegrar. Chegará um dia em que eles vão adentrar ao lugar que eu preparei para eles, desde antes da fundação do mundo, e eles vão se alegrar. Tem muitos que estão vivendo uma vida de regalias. Hoje, particularmente, eu estava vendo um noticiário, e um dos noticiários foi um homem muito rico lá nos Estados Unidos, aquele que é dono do UFC, eu acho, que tem os direitos, e ele mostrando a quarentena dele. Na casa dele tem quadra de basquete, tem academia particular, maior do que essas academias normais aí, tem piscina semiolímpica, e mostrando como é que está sendo a quarentena dele, nessa casa que tem discoteca, que tem tudo que você imaginar. Uma casa que é maior que muitos condomínios. E aí você vê, né, essas pessoas esbanjando, escarnecendo de pessoas que estão passando, né, momentos de terror por conta de não terem nenhum tipo de condição financeira ou qualquer tipo de apoio em relação a tanto a enfermidade quanto a repercussão econômica dessa enfermidade nas vidas dessas pessoas. E aí vem um milionário que, com a sua atitude, escarnece daqueles que não têm o que ele tem. Naquele grande dia, esse homem vai ver que a casa dele foi o que ele recebeu. Não vai ter casa para ele depois do mundo. Tem casa para Lázaro, mas não tem casa para o rico. Lázaro aqui na terra não tinha casa, mas tem uma casa para ele no céu. Pastor, mas na parábola não diz. Eu já disse a vocês que não é uma parábola aquilo dali. Pelo menos Jesus não apresenta como parábola. E outra coisa, Jesus mesmo diz que há uma casa para a gente no céu. E ele diz: eu estou indo na frente de vocês preparar morada. Morada ali fala de casa. A casa de meu pai há muitas moradas. A ideia é: no céu tem lugar suficiente para todos os regenerados. Então, nós temos que cada vez mais afixar a nossa alegria no Senhor. Aleluia. E nas suas santas promessas. Só no Senhor e nas suas santas promessas nós de fato poderemos nos alegrar, pois aqui no mundo não encontraremos nada que traga verdadeira alegria aos nossos corações, somente veneno para embriagar e contaminar a nossa alma. Então ele diz: porque da cidade fizeste um montão de pedras, e da cidade forte uma ruína. Fortaleza dos estranhos já não é cidade, e jamais será reedificada. Aqui o profeta diz que haverá uma destruição completa em relação àqueles que se acham fortes para com Deus, aqueles que acreditam na sua própria força. E aqui, irmãos, é importante que a gente entenda, não é uma perversidade se alegrar com a destruição dos ímpios, não é isso. Nós não nos alegramos com a destruição de ninguém, nós nos alegramos com a justiça de Deus sendo feita. As pessoas têm oportunidade para se arrepender. Nós temos visto o esforço de muitos irmãos em relação a dividir o Evangelho com tantos. Aqui mesmo, nessa comunidade, quantas pessoas vocês já convidaram
Aqui nós temos 4 moradores dessa comunidade: o irmão Reginho, o irmão Calmon, a irmãzinha que está ali, a irmã ali atrás, a irmã Rita. Quantas vezes vocês convidaram algumas pessoas para estarem aqui? Quantas vezes o irmão José com o irmão Leão, o irmão Quinho já dividiram panfletos aqui embaixo com pessoas para que eles estivessem aqui conosco? E por que elas não estão aqui hoje? A maioria delas não tem trabalho, não tem escola, por conta do período de quarentena. Por que elas não estão aqui? Elas não precisam pegar ônibus para ir para nenhuma igreja, elas não precisam andar muito. Nós estamos aqui perto dessas pessoas. Por que elas não vêm? Simples, porque não querem. Não adianta a gente querer pintar uma situação com uma cor diferente para ela ficar bonita. As pessoas não querem Deus, irmãos, essa é a grande realidade. Elas falam que querem com as suas bocas, mas com o seu comportamento elas evidenciam que não querem nenhum compromisso com o Deus da Bíblia. Pois o Deus da Bíblia não vai assinar embaixo da vida que elas estão querendo viver. Mas o Deus da Bíblia vai apontar para eles e vai dizer: parem de viver como vocês estão vivendo e se voltem para viver da vida como eu mando, a vida como eu mando. E eles não querem ouvir isso. Eles não querem ouvir o que o Evangelho tem a gritar. Arrependam-se, pois está próximo o reino de Deus. Então aqui, irmãos, é importante que a gente entenda: a justiça de Deus virá, e ela vai pegar todos os ímpios em suas impiedades e condená-los justamente por a vida ímpia que eles viviam. Eu quero abrir aqui rapidamente num livro bem pequeno da Bíblia, que está logo antes de Apocalipse. Eu creio que todos vocês já conhecem, a carta de Judas. Nós vamos ver que esse sermão, que essa mensagem de Deus, não é algo novo, é algo que vem desde uma época anterior ao dilúvio. Em Gênesis capítulo 5, nós ouvimos falar do nosso amado irmão Enoque, que foi arrebatado por Deus. Mas Enoque era um pregador da verdade, e aqui em Judas a gente vai ver, capítulo de número único, Judas tem só um capítulo, a partir do versículo de número a partir do versículo de número 14. Quanto a estes, foi o que também profetizou Enoque. Enoque, o sétimo depois de Adão. Judas, versículo 14. Judas tem apenas um capítulo, por isso que falamos apenas o número do versículo. Dizendo: eis que veio o Senhor entre suas santas miríades. Imagine, Judas já via a volta de Cristo. Enoque já via a volta de Cristo sem que Cristo tivesse nem nascido e morrido na cruz. Para você ver como o juízo de Deus é algo que ninguém pode fugir. Para exercer juízo contra todos e para fazer convictos todos os ímpios. De quê? Acerca das suas obras ímpias que impiamente praticaram. Você percebeu a repetição da palavra ímpio, impiedade, acerca de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele. Então, o Senhor está vindo, irmãos. Ele está vindo para trazer justiça. É isso que Isaías está celebrando. O Senhor Jesus veio, viveu como deveria viver, e morreu como deveria morrer, e ressuscitou como deveria ressuscitar. E agora ele vai voltar para exercer justiça e trazer juízo contra todos os ímpios que não se arrependerem. Por isso que o apóstolo Paulo se dedicava tanto à obra que o irmão José e o irmão Leão têm se dedicado no dia de hoje e a partir de hoje, que é a questão do evangelismo das pessoas. Então aqui nós precisamos entender a nossa responsabilidade e entender também que o que nós temos a falar não vai ser agradável para a maioria das pessoas.
Você acha que é agradável alguém ouvir que está indo para o inferno? E que se não mudar a vida, ele vai para o inferno? A maioria das pessoas não querem mudar de vida, irmãos. Elas querem mudar de vida para pecar mais. Isso. Se você perguntar a alguém hoje, você quer mudar de vida? Claro que eu quero. O que você quer? Eu quero mais dinheiro para poder fazer aquilo, aquilo e aquilo. Essa é a mudança de vida que eles querem. Inclusive uma pessoa que quer deixar de beber. Por que ele quer deixar de beber? Porque a bebida muitas vezes está atrapalhando ele viver uma vida usufruindo dos prazeres da terra. Não é que ele quer parar de beber para servir a Deus. Ele não quer parar de usar droga para ser um cristão genuíno. Não, ele quer parar de usar drogas porque as drogas fez com que ele perdesse casa, família, perdesse muitas vezes a aparência física, e aí ele quer isso de volta. Então as pessoas querem mudança de vida, mas não a mudança que Deus tem para elas. A prova disso é a vida de Demas. Ele esteve durante algum tempo no grupo missionário do apóstolo Paulo, mas ele não conseguiu esconder por muito tempo aonde de fato estava o seu coração. E o apóstolo Paulo, como um alerta aos demais irmãos que tomassem cuidado com Demas, ele diz: olha, cuidado, Demas pode falar como ovelha, mas ele é um bode, ou pior, ele é um lobo. Nós vemos uma cena assustadora no livro do Apocalipse. Tem a aparência de ovelha, mas quando abre a boca, fala como o dragão. O Senhor Jesus disse que deveríamos tomar cuidado com aqueles que vêm até nós como ovelha, mas por dentro são lobos, devoradores. O apóstolo Paulo, foi um texto até que eu compartilhei com os irmãos por meio da página da igreja. Ele exorta a igreja de Éfeso que nós deveríamos tomar bastante cuidado, pois surgiriam pessoas tentando entrar e dentro do nosso próprio meio se levantariam pessoas tentando nos fazer sair da presença de Deus. Então devemos tomar cuidado e entender que esse juízo de Deus é justo e nós nos alegramos na justiça e não nos alegramos na injustiça. Esse é o verdadeiro amor. Vamos abrir em 1 Coríntios 13. Glória a Deus. Fala. 1 Coríntios 13, irmãos, é uma passagem, como disse o irmão José algumas vezes, que até os ímpios gostam de falar por conta da sua harmonia. Muitas pessoas fazem de 1 Coríntios 13 uma música, e para essas pessoas muitas vezes temos que dizer: em vão vocês louvam com os lábios, porque eu sei que o coração de vocês não está em Deus. Então aqui, irmãos, versículo 4, nós lemos: o amor é paciente, o amor é benigno, o amor não arde em ciúmes, o amor não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça. Está vendo? O amor se alegra com a injustiça? A gente pode se alegrar com alguém que está entristecendo a Deus? Pode. Isso é amor verdadeiro? Então você está vendo uma pessoa que você tem uma ligação emocional muito forte, que você tem um carinho muito grande, e essa pessoa está fazendo coisas que Deus odeia, e você pode se alegrar com isso? Mas infelizmente às vezes a gente faz isso, porque somos pessoas descuidadas. Às vezes colocamos mais a nossa alegria carnal, valorizamos mais a nossa alegria carnal do que nos preocupamos com a santidade do nosso Deus. Então a gente muitas vezes vai destruir a festa de alguns por conta do nosso comportamento. Vamos imaginar que eu e você estejamos em uma festa familiar e as pessoas comecem a se embriagar e comecem a sorrir e contar piadas. A gente vai se alegrar com isso? Não vai. Mas vamos aproveitar a alegria. Deus quer que vocês fiquem felizes. O próprio Jesus bebeu vinho e coisas semelhantes a essas pessoas costumam falar. Mas a gente não tem
que sentar na roda dos escarnecedores. Então, irmãos, é por isso que ser cristão é tão difícil. Muitas vezes nós somos aqueles que vão jogar água fria na alegria ímpia dos ímpios. Então ele diz, o amor não se conduz inconvenientemente, ele não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Então nós vemos que o que Isaías está falando ali é o verdadeiro amor. Que amor é esse que vai se alegrar com a destruição de pessoas ímpias, que foram chamadas ao arrependimento, mas que preferiram o espírito do erro a se alegrar com a verdade? A destruição delas é justa. Nós não falamos isso, irmãos, no sentido de ódio em relação às pessoas, mas no sentido de amar aquilo que Deus ama, e Deus ama a sua própria justiça, e nós não podemos odiar aquilo que Deus ama. Por isso, aqui ele diz, o amor tudo sofre. Você sabia que a maioria das pessoas aplica de maneira completamente errada esse versículo? O amor tudo sofre. Você tudo sofre por Cristo? Não é tudo sofre por um ímpio, não, na sua impiedade. Você é capaz de dizer a verdade para sua esposa, para o seu marido, para os seus filhos, mesmo que eles te odeiem quando você falar a verdade para eles? E você vai sofrer a rejeição deles, porque você ama Cristo em primeiro lugar e ama eles de verdade. Você é capaz de sofrer isso? Aí tem gente que diz, não, eu estou sofrendo, sabe, eu não me alegro com o que eles estão fazendo, mas eu estou sofrendo com isso porque eu amo. Não, a gente sai de pé, a gente não tem nenhuma associação com as obras das trevas. O amor não se alegra com isso, tudo sofre, tudo crê. O amor acredita em quem? Em Cristo ou nas pessoas? Eu acredito que a pessoa vai mudar. Não, o amor não é isso. Eu acredito que a justiça de Cristo vai prevalecer, isso é amor. Se você se arrepender, Cristo vai te salvar. Se você não se arrepender, Cristo não vai te salvar. Eu creio nisso, porque foi isso que ele revelou. O amor crê nisso, irmãos. Mas as pessoas usam esse versículo para dizer assim, eu sou ímpio e você tem que me amar na minha impiedade, viu? E me apoiar em tudo que eu faço de forma ímpia. Isso não é amor, não. Isso é ódio. O amor tudo espera. Eu espero o tempo de Deus. Eu não espero o tempo dos homens. Eu não estou esperando que Cosme de Faria se converta. Eu estou esperando a ordem de Deus. Assim como Deus deu ordem de pregarmos aqui, e nós temos que fazer isso com toda a nossa dedicação. Se Deus nos der uma ordem contrária de sairmos daqui, sacudindo o poeira dos nossos pés, é isso que a gente vai fazer. O amor espera em Deus. E há uma bem-aventurança. Aqueles que esperam no Senhor jamais se cansarão. Por isso a gente espera em Deus, em Cristo, aquilo que Ele vai fazer. Como sabes, ó mulher, que salvarás o teu marido? Como sabes, ó marido, que salvarás a tua mulher? Não, eu creio que fulano de tal vai se converter. Deus te prometeu isso? Faça de tudo para com todos, mas quem vai salvar é o Senhor. E ele diz aqui, o amor tudo suporta. Você sabe como foi que morreu Timóteo? A tradição diz que Timóteo, já um senhor de idade, pastoreava a igreja de Éfeso, como ele sempre pastoreou, e muitos estavam numa procissão a um deus pagão, e Timóteo se levantou contra aquilo, falou contra aquilo, e então as pessoas, com ódio da repreensão severa de Timóteo, o pegaram e o mataram de forma extremamente cruel. E aí, irmão, você suportaria isso? Você suportaria ver o seu filho apedrejado, como foi o caso da mãe de Estevão? Você suportaria ver o seu filho passado ao fio da espada, como foi o caso da mãe de Tiago? Que a gente sabe até o nome dela na Bíblia. Como é o nome dela mesmo? Salomé, eu acho, né? A mãe de Tiago, João. A esposa de Zebedeu.
Tem uma passagem que fala dela na ressurreição das mulheres que vão levar o unguento lá com Jesus. Ela está incluída. Tem o nome dela, depois eu vou ver. Ela teve um filho assassinado por Herodes, por pura crueldade. E aí? Você suportaria isso? Você continuaria amando a Cristo, o seu Evangelho, sabendo que amar o Evangelho custou a vida do seu filho, que você tanto amava? Você suporta isso por amor a Cristo, irmão? A maioria das pessoas aplica esse versículo de forma totalmente carnal. Como se a gente tivesse que suportar o ímpio na sua impiedade. Como foi que Jesus disse, irmãos? Se chegar numa aldeia e a aldeia não quiser ouvir o Evangelho, a gente suporta isso? É isso que está escrito? Mas tem que amar. Como é então? A gente suporta? Não, irmãos. A gente sacode a poeira dos pés e avisa eles que vai haver mais misericórdia para Sodoma e Gomorra do que para aquelas pessoas que rejeitaram o Evangelho. É o que está escrito. Isso é amor. Falar com que as pessoas se arrependam e mostrar as consequências de elas não se arrependerem. Essa justiça que a gente se alegra, irmãos. Por isso eu quero dividir com vocês nesse tempo que me resta. Se Deus permitir, quarta-feira nós vamos continuar aqui em Isaías 25. Mas eu tive o direcionamento de Deus de dividir com vocês o que está escrito lá no Evangelho de Lucas. Se vocês puderem abrir lá comigo no capítulo 10. O Senhor Jesus envia 70 dos seus discípulos. 70 dos seus discípulos. Hoje nós somos apenas poucos aqui. O Senhor Jesus enviou 70 discípulos. Lucas 10. E diz, versículo 1, depois disso o Senhor designou outros 70 e os enviou, versículo 1, de 2 em 2, está vendo? Porque o irmão José não pode ir sozinho, meu irmão Leão sozinho, no mínimo de 2 em 2 é o direcionamento. Pode haver raras exceções, como é o caso de Filipe e Eunuco, mas a regra é ir de 2 em 2, no mínimo, ou mais do que isso, mas no mínimo isso. E lhes fez a seguinte advertência: a seara é grande, mas os trabalhadores, percebeu? A gente quer evangelizar, amém? E tem muita gente para ajudar a gente nisso? Tem não. Tem recursos financeiros? Também não. Pessoas poderiam até dizer, olha, eu não posso nem ir, mas eu quero ajudar. Mas nem isso, irmãos, nem espere isso. Cada vez mais o Senhor vai nos dar capacidade para usarmos os poucos recursos que temos com sabedoria para a glória dele, porque não espere muitos recursos, porque eles não virão. Se você for pregar o verdadeiro Evangelho, não espere muitos recursos. Nós temos visto os pastores que foram usados por Deus para nos trazer verdades e que hoje em dia estão à frente de grandes instituições religiosas e já se esqueceram da simplicidade do Evangelho. E já têm compromissos com pessoas que não têm compromisso com Deus. Então ele diz aqui, os trabalhadores são poucos, vão ser sempre poucos. O que vai ter muitos são o quê? Opositores. Opositores sempre vão ser muitos. Não, nem crie falsas expectativas. Sempre vão se levantar opositores. Se passar um carro aqui gritando, fique em casa, todo mundo vai achar ótimo. Se passar um carro gritando, vá para Cristo, todo mundo vai se levantar contra. Cadê a liberdade religiosa? Eu não quero ouvir isso. Eu sou do candomblé, eu sou espírita, eu sou isso, eu sou aquilo. Eu não quero ouvir esse tipo de coisa. Então, se alguém botar uma música promíscua no volume alto, pouquíssimas pessoas vão reclamar. Mas se você colocar um louvor bíblico, muitas pessoas vão achar ruim, mesmo que seja até um som que esteja dentro da lei. Então a gente tem que se preparar, porque esse é o mundo que a gente vai enfrentar quando sairmos para pregar o Evangelho. Pessoas irão ser salvas, cremos nisso, mas debaixo de um custo. Por isso que Jesus disse: você quer me seguir?
Faça os cálculos. Você vai ter que fazer os cálculos. Porque você vai ter que renunciar. O seu ego, o seu orgulho, sua vaidade. Tem gente que vai botar o dedo na sua cara e vai dizer que você não vale nada. E no outro dia você vai voltar para pregar no mesmo lugar, porque não aquela pessoa, mas outras pessoas vão pregar. O apóstolo Paulo enfrentou isso em Coríntios, ele já estava com vontade de ir embora. E o Senhor disse para Paulo, de noite: ó Paulo, não saia de Coríntios como você está planejando. Fique aqui, fale, não te cales, porque eu tenho muitos nessa cidade. Você acha que eu não tenho, Paulo, mas eu tenho. Com seus olhos naturais você não está vendo, Paulo, mas eu posso te garantir que eu tenho aqui. E Paulo continuou em Coríntios por quase 18 meses. Então, nós precisamos entender que Deus é que conduz a sua obra. Por quê? Porque nós não sabemos como conduzir. Nós estamos lutando uma luta espiritual. E precisamos de Deus para combater esse bom combate. Rogai, pois, ao Senhor da Seara. Então, como é que a gente faz? A gente ora, irmãos. Percebeu? Porque eu pedi que os irmãos orassem ontem, e peço mais uma vez hoje que os irmãos orem, pois as lutas que temos enfrentado são muito grandes. Como disse o apóstolo, tem uma carta que ele escreve, ele diz: olha, uma porta se me abriu, mas os inimigos são muitos. Uma porta tem sido aberta para a gente por meio dessa oportunidade de se pregar com caixas de som móvel, num carro andando, mas os inimigos são muitos. Então aqui ele diz: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Mudou isso. Mas pastor, hoje nós somos quase 40 milhões de evangélicos no Brasil. É sério que você acredita nisso? Irmão, se a gente for 1000 evangélicos no Brasil, já vai ser muito. Evangélico é quem renunciou a tudo, tomou a sua cruz, segue a Jesus. Evangélico é aquele povo que morava lá em Filipe e que o apóstolo Paulo disse: não, vocês têm pouco, como assim vocês querem me ajudar? Não, fique tranquilo. Paulo, nem adianta, Paulo, a gente já separou aqui. E sabe como foi que eles fizeram? Eles tomaram emprestado. O apóstolo Paulo disse: e deram além das suas posses. Existem irmãos aqui hoje que estão fazendo isso. Pessoas que estão fazendo além das suas posses. E Deus sabe quem são vocês aqui nessa noite. Enquanto que tem muitos, né, que estão guardando dinheiro embaixo do colchão por causa que estão com medo do coronavírus. Tem gente que está guardando, né, dinheiro embaixo do colchão, que não é ortobom. É. A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Irmãos, não tenho dúvida que ele vai mandar. Há pouco tempo, o irmão Calmon e a irmã Rita eram tão bons diáconos, né? Como eles nos recebem bem aqui nesse estudo. E o irmão Reginho também, sempre que pode, tem feito o que pode para nos ajudar, mas sabemos que o irmão Calmon e a irmã Rita têm se dedicado de maneira muito, sabe, desgastante para os dois. Mas eu sei que o mesmo Deus que tem dado força a eles até hoje vai continuar dando, e o que eles estão fazendo não será em vão. Versículo 3: ide, olha a ordem, ide. Por que ele está dando a ordem? Porque a gente queria ouvir o quê? Fique. É assim mesmo. Em casa. Não é tão bom? Você já viu que o pessoal não tem dificuldade, né, com fica em casa. O pessoal até gosta, né? Fique em casa. Vou dar uma descansada, né? Vou assistir uns programas que eu quero. Às vezes a pessoa até quer sair, né, para dar uma andada espairecida, mas depois ele volta e fica em casa na tranquilidade, não é não? Ide, eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobo. Vocês não são lobo, viu? E nem leão. Ai, meu pai. E nem cobra. O animal que a gente é, qual é? Ovelha. Graças a Deus não somos mais raças de víboras.
Graças a Deus. Graças a Deus. Não somos porcos pisando as pérolas. Graças a Deus. Não somos cães mordendo aqueles que nós estranhamos. Graças a Deus somos ovelhas inofensivas para o mundo, mas armadas com a espada do Espírito para lutar a grande guerra da fé. Então ele diz: ide, eis que vos envio como cordeiros ao meio de lobos. Não leveis bolsa, nem alforje, nem sandálias, e a ninguém saudeis pelo caminho. A ideia aqui é: você não está passeando. Glória a Deus. Essa é a ideia. Quando ele fala não saudeis pelo caminho, não é que você é mal educado. Quando a pessoa diz bom dia, você diz não posso dar bom dia. Não é isso. A ideia de saudar é você parar para bater papo. Isso é saudar nesse contexto aqui. Então vamos imaginar que os irmãos saíram para evangelizar e aí de repente alguém chega e diz: rapaz, aí vamos bater um papo, tem tanto tempo que eu não vejo o senhor. Vamos conversar, qual é o seu time de futebol? E aí, você está saindo, o irmão José está saindo em que bloco de carnaval agora? É aquele lá do... É aquele que é crente, não tem um bloco que é crente, Leão de Judá. Retira-te e sai dele, não volta mais. Então, não, irmãos, a gente não para bater papo, a gente está fazendo uma obra. Se a gente parar ali para conversar com aquela pessoa, você vai evangelizar. Vai fazer parte do nosso serviço. Nós não estamos aqui, né, para perder tempo, principalmente quando nós estamos trabalhando para Deus. Então, quando os irmãos se preparam para o evangelismo, que é, né, normalmente um tempo, né, 1 ou 2 horas antes do culto, não é assim? Que vocês foram direcionados. Então, aquele momento ali para vocês é um momento sério, como para mim. Então, às vezes as pessoas chegam e dizem: ah, pastor, eu quero conversar isso e isso. Pô, irmão, agora está na hora do culto. Agora está na hora da gente, né, estar atento. Muitas vezes Deus vai falar algo que você precisa ouvir. Normalmente é assim. Não leve bolsa, nem alforje, nem sandálias. A ideia é: aprenda a confiar em Deus. Não é que você não leve extra. Você vai estar calçado de sandália. Então ele diz, versículo 5: ao entrardes numa casa, dizeis antes de tudo: paz seja nessa casa. Ó, que paz é essa? A paz de Deus. A paz do Senhor Jesus, que excede todo o entendimento. Nós estamos levando uma paz que é recebida por meio da reconciliação que Cristo traz para conosco em relação a Deus. Entre nós e Deus, somos reconciliados por meio do Evangelho de Cristo. Se não houver, versículo 6: se houver ali um filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz. Ah, pastor, mas naquela casa só tem ímpio. Meu filho, e se aquele ímpio está sendo visitado por Deus e você nem sabe? Foi Deus que lhe levou ali para que ele, como Zaqueu, diga, né? Ah, a partir de hoje eu vou fazer isso e isso. E você olha para ele: hoje a salvação entrou na sua casa. Quando Zaqueu recebeu a visita de Jesus, Jesus já sabia a obra que estava sendo feita no coração de Zaqueu, mas ninguém sabia. Quem diria que aquela mulher pecadora que beijava os pés de Jesus estava buscando um caminho de santidade? Então nós não devemos, irmãos, julgar as pessoas ao qual nós vamos pregar o Evangelho. Nós devemos julgar a reação dessas pessoas em relação ao Evangelho. Para quê? Para que não sejamos desobedientes com o Senhor, que nos disse: não dê pérolas aos porcos e nem as coisas santas aos cães. Isso não é algo que a gente faz antes de pregar o Evangelho, é algo que a gente faz depois. Então, como é que eu sei que uma pessoa é porco ou cão? Pela reação que ela tem em relação ao Evangelho. Então, uma pessoa que escarnece o Evangelho, a Bíblia chama de porco. Uma pessoa que se levanta contra o Evangelho, a Bíblia chama de quê? Cão. Então, é algo que a gente só vai ver depois. É como, por exemplo, às vezes a gente pode ter sintomas que sejam parecidos com alguém que tem o coronavírus.
Então a organização diz, olha, se você tiver tossindo, se você tiver febre, né, tem aqueles sintomas, falta de ar, e aí você vai fazer o teste, mas o teste pode dizer que você não tem. Ele vai dizer, não, você não tem coronavírus, você está com outra coisa. Você está com uma infecção respiratória comum, né, bacteriana. Então vai passar um antibiótico para você, vai mandar você para casa. Então, como é que você sabe que alguém tem coronavírus? Depois que ele faz o exame, não é assim? Então alguém pode ter suspeita. Tem muitas pessoas, né, que tem suspeita, porque tem sintomas. Então, meu filho, quando ele era pequeno, ele foi internado algumas vezes, de maneira seguida, no hospital. Ele estava sentindo fortes dores abdominais, e ele sempre foi uma criança muito forte, nunca reclamou de dor. Então ele estava sentindo dor, e ele sempre se alimentou muito bem, e ele estava até ficando sem fome. Ele levou um dia e disse, não, isso é alguma coisa estomacal. E ele voltou. Depois disseram que era uma gripe, ele voltou. E ninguém sabia o que ele tinha. Até que ele começou a passar muito mal, ele ficou pálido, a pressão baixou, a febre subiu, e aí ele começou a sentir falta de ar, e levou para o hospital, e os médicos começaram a ver que aqui próximo à região do pescoço estava meio duro, e começaram a suspeitar de uma enfermidade muito grave, quando inflama, meningite, exatamente. Começaram a suspeitar de meningite. E aí já colocaram ele, como essa questão da Covid, a meningite também, né? Ela é contagiosa, colocaram ele numa parte assim do hospital que ninguém tinha contato, né? E até para entrar era um procedimento. Quem ficou lá foi só eu. E trouxeram uma pessoa para fazer o teste com agulha enorme, porque aquela agulha tem que entrar aqui na base da coluna para poder recolher o líquido amniótico, se eu não me engano. E aí vai fazer aquele exame. Aquele exame demora normalmente 48 horas para ficar pronto. Mas até lá botaram ele como se ele tivesse aquela doença. E aí então chegou uma médica que era bem experiente, né, com crianças. Nessa época ele devia ter 2 para 3 anos. E aí ela olhou os exames dele e disse, não, ele não tem meningite não, ele está com uma pneumonia. E ninguém achava pneumonia, porque a pneumonia era chamada de pneumonia baixa. Era uma pneumonia que estava escondida, que não se dava a ver direito, não via direito quando olhava para o raio-x, mas essa médica, que era muito experiente, viu. E ele começou a fazer o tratamento para aquela pneumonia, e ele ficou bom. Ela já tinha se alastrado muito, porque como as pessoas não sabiam que era pneumonia, não deram antibiótico para ele, e a bactéria começou a se proliferar. Mas graças a Deus, em pouco tempo ele se recuperou. Mas até aquele momento de saber o que ele tinha de fato, começaram a tratar ele como se tivesse uma doença contagiosa, né? Então, por que eu estou dizendo isso? Porque o Senhor mandou a gente pregar para toda criatura. Então a gente vai chegar, pastor, estão chamando o Senhor para pregar na casa de uma pessoa que é do candomblé, mas ela disse que quer ouvir o Evangelho. Você vai lá? Eu vou, meu filho. Ela disse que quer ouvir? Eu não vou lá fazer reza, eu vou pregar o Evangelho. Teve até um irmão do Alto das Pombas que há muito tempo atrás achou que ia fazer uma oração. Me chamou e disse, rapaz, ele um pastor aí que vai fazer uma oração. O pastor não fez oração não, meu filho. O pastor fez um estudo bíblico. E o irmão se converteu. Não foi, meu irmão? Né? Enganaram ele. Não foi, meu filho? Não, veio um pastor aí, ele vai fazer uma oração com um grupo aí. De repente ele viu o pastor chegando com a caixa de som, com o negócio do projetor que tinha na época. Rapaz, que negócio de oração é essa estranha? Porque a gente foi para lá fazer o quê? Pregar o Evangelho. Foi num depósito de gás, que podia explodir a qualquer momento. Então, irmãos, é isso que a gente vai fazer. Agora, se a pessoa chega e diz, eu não quero mais ouvir esse Evangelho, a gente volta lá, a gente bota a caixa de som na porta e começa a falar alto. Não! A gente vai para outro lugar. Não vai faltar lugar, eu garanto a você. Amém. Não vai faltar lugar. Foi o que o Senhor Jesus disse. Olha, vocês vão percorrer o mundo inteiro. E quando isso acontecer, eu volto. Então, que a gente tenha esse direcionamento claro do que o Senhor Jesus quer que façamos. Então ele diz mais.
Se por acaso não houver nenhum filho da paz naquele lugar, ela voltará sobre vós, então fique tranquilo. A paz que você carrega, ela vai continuar com você. Ninguém é capaz de tirar a nossa comunhão com Deus. O que o apóstolo Paulo fala no capítulo 8 de Romanos? Nem a morte, nem a vida, nem os principados, nem a potestade, nada poderá nos apartar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então aqui no versículo 7, permanecei na mesma casa, comendo e bebendo com eles o que tiverem. Olha a gente aqui. Já chamaram a gente para ir para um monte de lugar aqui nesse bairro, não foi? Teve até gente que ficou chateada quando eu disse que a gente ia ficar aqui. Porque o direcionamento que a gente teve foi esse. Fique aqui. Permaneça. Porque digno é o trabalhador do seu salário. Não andeis a mudar de casa em casa. Está vendo? É aqui que a gente vai ficar até o Senhor mandar. Ou até expulsarem a gente daqui. Versículo 8. Quando entrardes numa cidade e ali vos receberem, comei do que vos for. Está vendo, meu filho? Você, Morão. Se alguém oferecer para vocês, né? Um x-tudo. Se alguém oferecer, né? Um pote de açaí. É com a glória de Deus. Amém? Amém, irmão? Se não estiver ofendendo dentro, é milagre. Amém? Se alguém oferecer uma coxinha. Amém? Baratíssimo. Eita, Jesus! Baratíssimo também, né, Luiz? Também estava aceitando. Eu disse que qualquer coisa é melhor oferecer aqui, né? Então, comendo o que lhe for oferecido, curai os enfermos que nela houver, e anunciai-lhes, a vós outros está próximo o reino de Deus. Vocês sabiam que vocês dois vão orar por pessoas doentes e elas vão ser curadas? Vocês sabiam disso? Você sabia que você pode fazer isso? Orar e alguém ser curado? Deus não é obrigado a curar seu orar. Mas muitas vezes Deus vai escolher curar essa pessoa quando um servo dele entrar lá e orar. Porque nós nos compadecemos dos enfermos dele. Versículo 9. A vós outros está próximo o reino de Deus. Avisa essas pessoas. Olha, eu estou orando, você pode até ficar curado, mas não se esqueça de Deus quando você for curado. Lembre-se que o reino de Deus está próximo. Se Deus escolher curar você dessa enfermidade, saiba que em algum momento Ele vai te levar para o céu por meio da morte. O reino de Deus está próximo. Quando, porém, entrar numa cidade e não nos receberem, sair pelas ruas e clamai. Ó, você chegar no lugar e as pessoas não querem vocês aqui, vocês vão embora. E à medida que vocês vão embora, vocês vão dizendo: até o pó da vossa cidade, que se vos apegou aos pés, sacudimos contra vocês. Não obstante, saber que está próximo o reino de Deus. Foi o que o irmão falou. Isso é uma notificação. Você está me expulsando. Amém, eu vou embora tranquilamente. Mas eu quero te avisar que o reino de Deus está próximo. E que eu não tenho nada a ver com o pecado que você está obstinado em praticar. Digo-vos que naquele dia haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra do que... Percebeu, irmãos? O que aconteceu com Sodoma e Gomorra? Foi destruída por fogo que caiu do céu. Ó, menos rigor para essas cidades impenitentes do que para Sodoma e Gomorra. Já pensou, irmão? Agora, irmãos, eu vou passar aqui dos versículos 13 a 16 e vou direto ao versículo 17. Já mostra o quê? O regresso dos 70. Então regressaram os 70, possuídos de alegria. Daqui a um mês, talvez nós estejamos aqui muito alegres por conta da colheita, por conta do resultado, não do resultado quantitativo, mas do resultado qualitativo que o evangelismo bíblico faz no meio de uma comunidade. Independentemente de pessoas se converterem, nós seremos edificados por meio do evangelismo e nos alegraremos, porque a graça do Senhor tem sido demonstrada por nosso intermédio e através da nossa vida. E isso nos alegra.
Mas acreditamos também que pessoas serão alcançadas, como nós fomos, por meio de um evangelismo bíblico. Então ele diz aqui: então regressaram os 70 possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Você sabia que isso vai acontecer também? Que uma pessoa endemoniada vai olhar para você, como olhou para mim esses dias, e disse: eu queria te jogar pela janela. Por que ele não jogou? Nós sabemos que uma pessoa endemoniada é muito mais forte do que qualquer pessoa, fisicamente falando. Músculos não representam nenhum desafio para o diabo. Um endemoniado bateu em 7 homens, como a gente viu. Esses dias entrou um e disse: eu quero te jogar na janela. E eu, por que não jogou? Sabe? Então vocês que estão fazendo a obra de Deus, não temam os endemoniados. Os endemoniados que demonstrarem que estão endemoniados, e muitos que nem vão demonstrar. Muitos inclusive vão tentar comprar você. Ah, vai estar achando bonito isso que você está fazendo aí, viu? Eu tenho um carro de som e eu estou querendo oferecer um carro de som para vocês. Eu só quero que vocês botem a propaganda no meu supermercado. Amém? Ô, varão, eu sou crente. Já pensou? Uma pessoa chega e diz isso: rapaz, que bonito que vocês estão fazendo. Eu quero apoiar vocês, mas eu queria que você colocasse no carro de som que eu vou dar para vocês, tem o número do vereador que a gente apoia aqui. É um problema? Ô, varão, qual o problema? Vamos botar um servo de Deus com poder. Então, às vezes o endemoniado vai chegar, irmãos, não com uma pedra para te apedrejar ou para te ameaçar, mas com uma proposta indecente para te fazer. E você vai ter que ter o Espírito Santo de Deus para rejeitar. E se alguém te oferecesse dinheiro? Né? Então a gente tem que estar preparado, irmãos. Vamos ser provados de todas as formas. Não só com ódio, mas com o aparente amor de alguns. Você lembra aquela mulher endemoniada? Ela fazia propaganda. Já pensou? Os irmãos começando a chegar amanhã no alto das pombas lá. Irmãos, arrependam-se. Tem estudo hoje à noite. Ouçam a palavra de Deus. A partir das 7h30. Aí chega uma pessoa do lado e diz: rapaz, eu vou começar a gritar também aqui. Olha mesmo, é 7h30. Rapaz, é 7h30. Vamos lá, vem na igreja de Quinho. Aquela pessoa pode estar cheia do diabo. Sabia disso? Não foi assim? Aquela endemoniada de Filipos? O que ela gritava? Ela era a caixa de som, meu filho. Ela gritava: ouçam a Paulo, ouçam a Silas, eles são servos do Deus. E ela estava cheia de Deus, cheia do diabo, podre. Já imaginou? Como nós precisamos de discernimento espiritual para fazer isso? Por isso que ele diz aqui, ó: os próprios demônios se submetem pelo teu nome. A gente vai precisar dessa confiança. E quando nós estamos evangelizando, eu falo nós porque vocês não estão sozinhos. Quando nós estamos evangelizando, é a mesma coisa de colocar a mão no vespeiro. Já experimentou fazer isso? Vespeiro. Já fez isso? Já colocou a mão numa colmeia de abelha? Já fez isso, irmão? Hein? Quem já experimentou? Já fez isso, Edevaldo? É de Deus, né, meu filho? Tomou quantas picadas? Amém. Mas você sabia que tem gente que pega a mão e não tem picada nenhuma? Aquele pessoal, os apicultores, né? Exatamente. Exatamente. Eles vão ter que estar usando o quê? O que vocês vão ter que estar usando, irmão? A armadura de Deus. A armadura de Deus. Porque vocês vão entrar no inferno. As portas do inferno, vocês vão entrar lá dentro para pregar o evangelho. E aí, você acha que vai vir abelha para tudo quanto é lado, né? Vocês vão estar revestidos. Você sabia que os apicultores, eles usam tipo uma fumaça que deixa as abelhas meio que tontas, né? E vocês vão usar a espada do Espírito. Amém? Amém ou não amém? Amém, amém, varão. Mas saiba que o que vocês estão fazendo. Para vocês não estar... Rapaz, eu vou falar um negócio, rapaz, recebi tanta ferroada. O negócio é por aí, meu filho.
Já começou hoje com a caixa de som que a gente pensou que ia funcionar, não funcionando. Dizendo o que eu tenho contigo, filho. Ela falou assim. A caixa de som já revelou logo de onde foi que ela veio. Quase ela fala. Mas ele disse: eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eu quero dizer a vocês dois: sujeitem-se a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Eu disse isso para um irmão hoje pela manhã. Glória a Deus. Sujeite-se a Deus, faça a obra de Deus da maneira que Cristo nos ensinou. Resista aos ataques e ele vai fugir. E a obra de Deus vai ser glorificada por meio do Espírito Santo que habita em nós. Versículo 19, já concluindo, irmãos. Eis, aí vos dei autoridade, eu vos dei, para vocês todos que são cristãos aqui. O Senhor nos deu autoridade. Autoridade, irmãos. Para pisar de serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. O que o Senhor Jesus está dizendo aqui? A mesma coisa que o apóstolo Paulo ensinou no capítulo 8 do livro de Romanos. Todas as coisas, Paulo só tomou um monte de açoite nas costas e foi preso em Filipos. Isso estava cooperando para o bem. Daqui a pouco o pessoal chama um carro da prefeitura e aí vocês vão evangelizar o guarda. Já pensou que pensa? Hein? Olha que maravilha! Glória a Deus! Glória a Deus. Então, irmãos, pode acontecer várias coisas, mas o que eu posso te garantir é que todas essas coisas estarão contribuindo para o bem. Inclusive hoje, quando faltou essa caixa de som, foi para o bem. Deus sabe de tudo. Ele sabe como organiza tudo. A gente só sabe o que Ele quer nos revelar de momento em momento. Por exemplo, ontem há um tempo atrás, Deus já tem colocado esse desejo no coração dos irmãos. Ontem a gente sabia que hoje deveria se iniciar alguma coisa, mas o como, só Deus sabia. Amanhã a gente tem um forte desejo de que haja uma caixinha de som, um microfone e os irmãos lá de maneira mais audível falando isso. E se Deus quiser que seja assim, vai ser assim. E não tem demônio que impeça. Todas as coisas estão cooperando até essa chuva, meu irmão. Até a falta de chuva. Houve falta de chuva 3 anos e meio em Israel. Foi para o bem, para que alguns se arrependessem e vissem que Baal não é Deus coisa nenhuma, que só quem poderia enviar chuva é aquele que é o Deus que criou o céu e a terra, e que tem poder sobre tudo e todos. Foi para isso que ele cerrou os céus, para que pessoas se convertessem. Glória a Deus. E foi para isso também que ele enviou a chuva quando o profeta Elias orou. Então que nós saibamos que todas as coisas estão, inclusive esse coronavírus. Uma pequena nuvem, né? Ele viu, e você viu? De um homem. E quando essa nuvem chegou, meu filho, foi uma chuva e vai ser um dilúvio, né? A ponto dos carros começarem, né, a atolarem na lama. E naquele momento eu me lembrei do irmão que Elias deu uma corrida, meu filho, que correu mais rápido do que vários cavalos e parou na frente do rei. Rapaz, que autoridade, né? Vejo isso aqui se cumprindo por meio dessas duas testemunhas. Misericórdia. Versículo 20, já acabando aqui. Essa é a nossa alegria, irmãos, Vamos terminar ouvindo uma coisa bem legal, no nome de Jesus. Nada obstante, alegrai-vos. Perdão, não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está escrito nos céus. Oh, que maravilha! Aleluia! Quem é que Deus chama para servir? O seu servo. Lá no começo da carta aos Hebreus é dito. E no passado Deus falou por meio dos seus servos. Nesses últimos dias falou com a gente por meio do seu próprio Filho, Cristo Jesus. Deus é bom. Deus tem os seus servos e é Ele que Ele usa para propagar seu Evangelho. Como Jesus disse para quem? Para os seus discípulos. Ide! Ide!
Esses 70 aqui eram o quê? Discípulos. Então, esses que o Senhor chama. Alegrem-se, porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. Essa é a nossa alegria. A gente não precisa de alegria humana. Ainda que essa venha, ainda que a gente tenha alegrias humanas, ainda que as pessoas nos recebam bem, vão acontecer momentos assim, irmãos. Nós vamos passar muitos momentos usufruindo da alegria entre os irmãos, mas a nossa alegria com certeza maior é saber que o nosso nome está escrito no livro da vida. A ideia aqui é: o Senhor nos conhece. Melhor do que ser conhecido por pessoas é ser conhecido por Deus. Muito melhor do que ter curtidas no Facebook, do que ter pessoas te acompanhando, né? Muito melhor do que você ter milhares de seguidores no YouTube é você ser reconhecido como um seguidor de Cristo. Aleluia. Você é? Só chame alguém para te seguir se você estiver seguindo a Cristo. Sede meus imitadores, Como eu sou de Cristo. Aleluia. E ainda que eu mesmo pregue a você um evangelho que vá além do que está escrito na Bíblia, que eu seja anátema. Se eu escrever alguma coisa que não seja bíblica, meu irmão, não curta não, viu? Me repreenda. Se eu falar alguma coisa que não seja bíblica, me exorte em amor. Pois é para isso que nós estamos aqui, para nos estimular ao amor e às boas obras. E termos cada vez mais evidenciado que o nosso nome está escrito no livro da vida. E naquele grande dia, o nosso Salvador irá olhar nos nossos olhos e dizer: eu conheço a vocês. Eu conheço a vocês. Bom, eu estava doente. Minha alma estava ferida. E vocês pregaram o Evangelho para mim. Não é isso que Jesus diz em Mateus 25? Estava doente e vocês me visitaram. Eu estava preso. Quantas pessoas estão presas pelo pecado e serão libertas por ouvir a verdade? Aleluia. Eu estava preso e foste me visitar. Eu estava com sede e fome de ouvir uma palavra vinda de Deus, mas ninguém me dava mantimento. Vocês me deram. Glória a Deus. Que o Senhor nos ajude, irmãos, cada vez mais a sermos servos fiéis e diligentes, como naquela parábola, né? Servo bom e fiel. Oh Deus, que o Senhor possa dizer isso de nós naquele grande dia. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade que o Senhor nos concede de sermos contados como teus servos e usarmos a nossa vida, que antes era usada para o mal, para fazer o bem e apresentar o caminho de salvação para aqueles que o Senhor nos enviar. Não nos deixa, Senhor, cometer o mesmo erro da mulher de Ló e olhar para trás. O mundo não tem nada a nos oferecer. Que nós cada vez mais possamos estar olhando para frente, para Cristo acima de tudo, e para desempenharmos fielmente o serviço que Cristo nos constituiu. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, irmãos? Saúdem-se mutuamente com um olhar santo e não se esqueça de dizer a você mesmo: Deus está no controle de tudo. Amém? Amém.